Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma lição do nosso estudo interativo, uma parceria aqui da Rádio Novo Tempo Campinas com o Ministério Proclame. Hoje nós vamos estudar a lição do nosso guia de estudo Jesus Restaurador da Vida, a lição de número 10. Você pode adquirir esse material aí de maneira gratuita no seu lar, no seu endereço. É só você pedir através do contato da Rádio Novo Tempo e esse material chegará para você. Imagina você viver um mundo onde não há leis, não há regras. Imagina o caos que seria a sociedade. Imagina a natureza se não houvesse as leis que a controlam. Tudo seria um caos. Deus estabeleceu as leis também para que elas pudessem reger a sociedade, mas também pudessem trazer segurança e impor limites. É sobre esse assunto que nós iremos estudar nesse momento. Nós temos hoje a participação do pastor Marcos Antônio. Pastor, se apresenta para que os nossos convidados, nossos ouvintes e pessoas que estão assistindo através também do YouTube, do canal Envolve a PAC, possam conhecê-lo. Maravilha. Tudo bem? Eu sou o pastor Marcos, eu sou distrital ali da região da cidade de Singe, ali no Campo Belo, próximo ao aeroporto Viracopos. Cuido lá de 8 igrejas naquela região e é uma grande bênção estar na liderança desse povo. Nesse momento agradeço o convite de estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Amém. Pastor, vamos então para as perguntas do nosso guia de estudo. A primeira pergunta que fala sobre esse assunto da lei de Deus: qual o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Qual é o princípio do cumprimento da lei de Deus? Maravilha. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, vai nos dar uma excelente resposta. Em uma ocasião, os discípulos questionam o mestre perguntando qual era o mandamento mais importante. E Jesus, ele responde dessa forma: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a palavra do Senhor nos deixa claro que Jesus, ele coloca em evidência o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas pastor, então os 10 mandamentos foram abolidos e só é necessário agora cumprir esses 2 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo? Se nós formos avaliar, na realidade, os 4 primeiros mandamentos dos 10 fala do amor a Deus e os 6 últimos mandamentos fala de amor ao próximo. Então, na realidade, Jesus ele faz um resumo dos 10 mandamentos em 2. Não é que não iremos mais respeitar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, não é que não vamos mais guardar o sábado, não é que agora podemos adorar a imagem da escultura, não é que agora podemos falar o nome de Deus em vão. Mas a Bíblia, o próprio Jesus, ele faz apenas um resumo dos 10 mandamentos em 2. Então, o fundamento da lei de Deus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Maravilha, pastor. E uma das maneiras de evidenciarmos esse amor, que é apresentado no texto bíblico, é através da obediência aos mandamentos. Isso E é mesmo. justamente um dos pontos da nossa segunda pergunta, do nosso guia aqui: como posso permanecer no amor de Deus? Então, se a lei de Deus tem como princípio fundamental o amor, como pode eu, o Senhor e os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem permanecer nesse amor? Maravilha. No livro de João, capítulo 15, versículo 10, vai nos responder essa pergunta. E o texto diz assim: Se guardardes todos os meus mandamentos e permanecer no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, quando nós olhamos para esse princípio, percebemos o seguinte: guardar os mandamentos é algo fundamental para estarmos fazendo a vontade do nosso Deus. Então, quer permanecer no amor de Deus? Guarda os seus mandamentos. Por amor a Deus, eu procuro agora guardar os seus mandamentos. Porque Jesus falou assim: se vocês realmente me amam, guarda os meus mandamentos. Não tem como eu falar assim que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos, que eu amo meu pai e a minha mãe, sem demonstrar através das minhas ações. Então, a demonstração que realmente eu amo a minha família, que eu amo as pessoas que estão à minha volta, que eu amo o meu amigo, a minha amiga,
que eu amo as pessoas é através das minhas ações. As minhas ações precisam estar de acordo com o que eu estou falando. Então, se eu falo, eu amo a Jesus e faço completamente ao contrário do que ele me pede, na realidade eu não o amo. Então, uma demonstração prática que eu amo a Jesus é guardar os seus mandamentos. Então, nosso amor por Deus, pastor, não pode ser apenas algo que sentimos. Precisa ser algo que precisa ser levado à prática, é isso? Exatamente, exatamente. Maravilha, pastor. A próxima pergunta, a pergunta de número 3, diz o seguinte: a lei de Deus, ela nos conduz a quê? Essa pergunta é realmente extraordinária, né? E a Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, só abrindo o texto aqui um segundo, olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. O texto diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei de Deus, ela nos conduz a Cristo. Então, Cristo é o centro da lei de Deus. Na realidade, Cristo é o centro da Bíblia, né? Tem um grande conhecido chamado Martinho Lutero, e o Martinho Lutero ele diz, né, que se fosse para resumir a Bíblia em apenas um texto, seria o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Cristo está na história do ser humano em todos os tempos, na criação, no processo ali no Êxodo, no processo da salvação, quando Cristo morre por nós, quando ele ressuscita, no processo de vir buscar o ser humano, no processo de ir para o céu. Então Cristo está no centro de todas as coisas, e Cristo ele é o centro da lei, né? Então a lei de Deus, ela nos conduz a Jesus. A lei de Deus é o caráter de Deus. Então a lei de Deus, ela nos conduz a Cristo, que é o nosso Salvador. Então, no caso aí, quando o texto fala que a lei nos conduz a Cristo, nós podemos entender então, pastor, que é no sentido de que, como pecadores e falhos que somos, ao olhar para a lei, que nos mostra, quem sabe ali, em que ponto nós estamos errando, então eu sinto a necessidade de ir até Jesus, é isso? De ir até Jesus, exatamente. Maravilha. Próxima pergunta: o que Jesus disse para aqueles que o amam? Esse texto é extraordinário também. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, vai nos dar uma resposta assim extraordinária. É importante a gente entender isso, né, pastor? Porque Sim. A gente vê muitas pessoas falando que amam a Deus e tentando de várias maneiras demonstrar esse amor a Ele, mas como de fato a Bíblia nos ensina a evidenciar esse amor que temos por Ele? Olha o que diz o texto, ó. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Então a palavra do Senhor é muito clara, né? Se eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos. Queridos, não tem como uma casa, por exemplo, viver sem regras. Foi o que o pastor Josué falou no início, né, pastor? Tudo é necessário ter lei. Em um lar precisa ter lei, na sociedade precisa ter lei, na igreja precisa ter lei, num clube de futebol precisa ter lei, em todas as áreas precisa ter lei para que haja as regras ali a serem cumpridas. Então, o nosso Deus, no objetivo de nos proteger do pecado, nos livrar do pecado, ele estabeleceu uma lei para que entendêssemos o que é o pecado, né? Então, o descumprimento dessa lei, nós estamos ali pecando contra Deus, e uma demonstração que nós não o amamos ao cometer pecado, ao transgredir a lei. Uma vez que devemos entender que Deus é um Deus de misericórdia, mesmo que a gente falhe, erre, que às vezes não consiga guardar os mandamentos como deveria guardar, o nosso Deus ele vai agir com misericórdia e com muita sabedoria, com oração, com estudo da palavra. Deus vai nos conduzindo, vai nos dando sabedoria para então conseguirmos guardar a sua lei e a sua palavra. Nós podemos perceber, em todo esse contexto, a importância, né, do amor como demonstração da nossa, na verdade, a obediência aos mandamentos como uma demonstração do nosso amor por Deus. Mas existe um outro elemento que é muito importante na Bíblia, que é a fé. Inclusive o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele vai dizer, né, na verdade, na primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, ele fala 3 coisas que permanecem: a fé,
a esperança e o amor, mas o amor é o maior deles, segundo o apóstolo Paulo. Ele nos ensina. Então, nós amamos a Deus, buscamos obedecer os seus mandamentos para mostrar esse amor. Mas aí entra uma questão muito importante, que é justamente essa é a pergunta que iremos ter nesse momento para que o pastor possa responder. Muitas pessoas acham, e algumas delas afirmam, que a fé delas em Cristo Jesus, através da graça que eles recebem, eles acham que é uma desculpa, outros, quem sabe, uma razão para elas não obedecerem mais os mandamentos. Então, olha só a pergunta. A lei de Deus, ela pode ser anulada pela fé que temos? Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Lembrando que é um livro do Novo Testamento, né? E o próprio Jesus, ele inspirando aqui, e Paulo, com muita sabedoria, escreve esse texto e ele diz assim, ó: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmemos a lei. Ou seja, Paulo, ele é muito objetivo nesse texto, né? De forma alguma, a nossa fé pode anular a lei. A nossa fé, se realmente temos fé, nós devemos guardar a lei. Ou seja, através da fé que temos, o próximo passo é a guarda da lei de Deus. Então, de maneira alguma, a nossa fé pode anular a lei. Se eu tenho fé em Deus, na realidade eu vou guardar a sua lei, confiando nele. Maravilha. A sexta pergunta do nosso guia de estudo da Bíblia que estamos utilizando aqui, Jesus Restaurador da Vida, diz o seguinte: Jesus aboliu a lei de Deus? No livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 17, 18 e 19, vai nos dar uma resposta assim, muito interessante também. E olha o que diz o texto. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i e nem um tio jamais passará da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos dos menores, e assim ensina aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, esses textos nos deixam claro que o Senhor Jesus, de forma alguma, ele aboliu a lei, ele anulou a lei. Jesus, na realidade, ratificou a lei, ele afirmou que deveríamos guardar a lei. Porque o próprio Jesus diz, né? Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Uma lembrança que no Antigo Testamento, no passado, né, na época de Cristo, não existia a palavra, a nomenclatura para significar o Antigo Testamento, falando Antigo Testamento. Eles chamavam o Antigo Testamento de lei e profetas. Então, quando Jesus ele fala assim, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, na realidade Jesus está dizendo, não penseis que eu vim revogar o Antigo Testamento. Então Jesus ele deixa muito claro, eu vim para cumprir, uma vez que muitos usam a justificativa que Jesus ele veio abolir o Antigo Testamento, porque não é mais a lei, agora é a graça, mas de forma alguma Jesus está dizendo isso nesse texto. Pelo contrário, ele veio para cumprir toda a palavra de Deus. Ele ainda coloca uma espécie de punição para aqueles que desobedecer à lei de Deus, né? Ele diz assim, todo aquele que tirar apenas um i ou um tio da lei de Deus, o número de flagelos, o número de tortura para essa pessoa será aumentado ali na sua condenação, né? Então, de forma alguma, podemos desobedecer à lei do nosso Deus, porque o próprio Jesus afirmou que devemos guardar a lei de Deus. Maravilha. Pastor, quando a gente encontra no contexto aí bíblico, que é apresentado Jesus dizendo assim, eu vim para cumprir, algumas pessoas são levadas a entender esse cumprir como uma questão de conclusão de algo ou finalização de um trabalho. Talvez seja por isso que muitas pessoas tenham isso em mente, né? De Jesus concluiu ou finalizou ali a exigência da lei ao vir a este mundo, morrer por nós. Mas esse cumprir, pastor, é o cumprir de concluir ou o concluir de dar um exemplo?
Na realidade, Jesus, a vida de Cristo foi de dar exemplos, né? Se olharmos para a vida de Cristo, por exemplo, pelo menos é o único ser humano registrado que nasceu através de algo sobrenatural, que foi uma mulher virgem, a Virgem Maria, engravidou e deu à luz a Cristo Jesus, né? O Salvador do mundo. Então Jesus ele nasceu como qualquer outra criança, ali foi amamentado como qualquer outra criança, cresceu, se desenvolveu, foi ensinado, foi apresentado no templo. Então, em todos os momentos da vida de Cristo, ele se comportou e ele viveu como qualquer outro ser humano, como qualquer um de nós que vivemos aqui. O único detalhe é que Cristo é o Salvador do mundo, né? Então, se olharmos para a vida de Cristo, vamos ver que foi um ser humano perfeito que viveu aqui nessa terra. Sem pecado, né? Sem pecado. Então, em todos os momentos da vida de Cristo, ele demonstrou como ser um ser humano real, um ser humano verdadeiro, um ser humano que é temente a Deus. É tanto que no livro de Romanos diz que Jesus é descrito como o segundo Adão, uma vez que o primeiro Adão pecou em seu compromisso que ele tinha de continuar sendo fiel a Deus, e Adão pecou, Jesus ele veio e não pecou. Então Jesus ele veio para dar exemplos. Por exemplo, Jesus deu exemplo quando ele foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista, e João Batista diz assim: você vem até mim, eu que preciso ir até ti. E Jesus falou assim: se convém que deixe cumprir toda a justiça. Então Jesus ele veio demonstrar para o ser humano como ser fiel a Deus. E, por exemplo, quando Jesus fala para guardarmos a lei, ele falou que veio cumprir a lei, ele veio porque ele cumpriu a lei, ele guardou a lei, dando exemplo para nós, seres humanos, filhos dele, que precisamos também guardar a lei. Então, esse cumprir é algo, quando Jesus explica isso, é dando o exemplo e que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Uma vez que somos chamados de cristãos, devemos seguir o exemplo de Cristo. Maravilha, pastor. Agora nós vamos para a nossa última pergunta do nosso guia de estudo, pergunta de número 7. E essa é uma pergunta bem interessante porque diz assim, ó: Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias desse mundo? Nós vemos que, em geral, as pessoas, nós somos, na verdade, somos seres humanos falhos e erramos todos os dias. Então, algumas pessoas questionam: pode alguém conseguir cumprir e obedecer a lei de Deus nos dias atuais? Excelente pergunta também. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. João, ele afirma: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existe sim um povo fiel a Deus que guarda os seus mandamentos. Pastor, aonde está esse povo? É o povo que está em diversas denominações, está em diversas igrejas, mas um povo que entendeu que precisa cumprir a lei de Deus, que precisa guardar os mandamentos de Deus. Para sermos salvos, precisamos estar em uma determinada religião? Nem sempre, mas claro que existem denominações que vão lhe conduzir melhor a Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia diz que se guardarmos os mandamentos de Cristo, com certeza teremos ali a recompensa de estar entre o povo salvo, os fiéis a Deus, os que guardam os seus mandamentos. Então a palavra do Senhor é muito clara. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quer ser salvo? Guarda os mandamentos, guarda a lei de Deus e tenha certeza que o seu lugar no céu está garantido. Maravilha, pastor. Nós entendemos que a salvação, ela envolve uma série de coisas, né? E a lei de Deus é um princípio também muito fundamental para a nossa salvação, porque, como nós estudamos, apesar de que ela em si isolada não salva, mas ela nos conduz a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Exatamente. Pastor, o que é a lei de Deus para o Senhor? A lei de Deus, para mim, eu olho para a lei de Deus como uma recompensa, né? Porque nós, seres humanos, falhos como somos, já pensou se não tivéssemos regras, se não tivéssemos uma lei a cumprir?
iríamos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Então a lei de Deus é uma demonstração do amor que Deus tem por mim, pelas pessoas, pela minha família. Então ao eu guardar a lei de Deus, eu sou recompensado por isso, né? Ou seja, quando eu amo Jesus, guardo a sua lei, eu sou recompensado por isso. Então eu vejo a lei de Deus como realmente um privilégio para nós, que guardamos a lei dele. Maravilha, pastor, que bom. Podemos aprender mais um pouco desse tema. Nós poderíamos passar muito mais aqui estudando sobre esse tema. Os nossos ouvintes podem se aprofundar cada vez mais nos temas que são aqui apresentados, mas fica para você aí o incentivo para que você possa crescer mais no estudo da palavra de Deus, para que você se aprofunde mais no conhecimento da palavra de Deus. A lei de Deus, como o pastor mencionou aqui, é um privilégio para nós. Seguirmos essa lei em reconhecimento ao grande amor que Deus ele tem por cada um de nós. Deus ele estabeleceu a sua lei para impor limites. Deus estabeleceu a sua lei para nos colocar num perímetro de segurança. Quando saímos então da obediência à lei de Deus, nós estamos transpondo os limites estabelecidos por Deus, nós estamos adentrando um lugar que não é seguro. Então, para a sua segurança e minha segurança, Deus estabeleceu essa lei para nos ajudar e nos conduzir cada vez mais a Cristo. Busque amar a Deus e seguir os seus mandamentos e você se encontrará cada vez mais perto da pessoa de Cristo. Esse é o nosso desejo para cada um de vocês. Nesse momento, pastor, agradeço a sua participação aqui no nosso estudo e peço que você esteja orando nesse momento os nossos ouvintes, pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, esse estudo nesse momento. Que Deus possa abençoar a família dos nossos ouvintes. Maravilha. Como você está, onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nesse momento pedimos a Tua bênção sobre os nossos ouvintes aqui da nossa rádio. Que o Senhor venha abençoá-los, derrama o Teu Espírito Santo sobre eles e cada vez mais, Senhor, que o Senhor venha dá-los sabedoria para que eles consigam guardar a Tua lei, a Tua palavra. A Tua palavra nos diz que a Tua lei nos conduz a Cristo, Cristo que é o centro, Cristo que é o nosso Salvador, Cristo que está construindo um novo céu para cada um de nós, Cristo que nos vai dar o privilégio de vir nos buscar para nos levar para o céu. Então, por favor, Senhor Jesus, venha nos ajudar, venha nos dar força, venha nos dar sabedoria para conseguirmos guardar a Tua lei e continuar te amando. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos encontramos na próxima lição do nosso guia de estudo. Convidamos você a estar conosco, participando de cada lição. Convide outras pessoas, amigos, vizinhos, seus familiares e aproveita e compartilha esse vídeo do canal Envolve a PAC com outras pessoas para que outras pessoas possam conhecer cada vez mais da Palavra de Deus. Nós nos encontramos na próxima lição. Que Deus abençoe. Até mais.